Amigos do Automais, dizem que dinheiro não compra felicidade, mas se você tiver R$1.920.000, eu acho que realmente compra felicidade, que compra um Porsche 911 GT3 RS. A sigla RS significa um tanto de mudança a mais do 911 GT3 para o GT3 RS. E não é só cosmético não, tem muito trabalho de aerodinâmica que foi feito nesse carro para ele grudar no chão de uma maneira tão absurda que parece que meu cérebro foi arrancado da cabeça. É sério, o que esse carro faz de curva é bizarro, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Começa com algumas mudanças estruturais. Toda a parte dianteira, paralama, capô, para-choque é feito em fibra de carbono. E a Porsche também fez um novo duto aerodinâmico aqui, que você entra, tem a entrada de ar por aqui e sai aqui em cima. Só que ao invés de ter 3 radiadores como o 911 normal, um em cada canto e mais um central, foi colocado um radiador só mais inclinado para que todo o ar admitido aqui seja resfriado e seja jogado para cá em forma de ar quente. E aí ele tem essas aletas aerodinâmicas aqui para direcionar o ar. Por quê? O ar vai sair daqui, vai passar nessa parte, e vai cair lá no motor lá atrás. Não, porque tem mais esses flaps aerodinâmicos aqui no teto. Ou seja, toda essa parte aerodinâmica e de direcionamento de ar quente que sairia daqui após ser resfriado pelo radiador, passa pela lateral e não atinge lá dentro no motor, ou seja, não pega na admissão também. Outro ponto é o flap aerodinâmico aqui embaixo, que faz ajustes em até 0,3 segundos, é bizarramente rápido e ele pode adicionar 80% de downforce só com a movimentação dele para grudar mais ainda o 911 no chão. Esse carro tem também toda essa parte de fibra de carbono exposta para deixar mais claro essa sua veia esportiva e mais aqui dutos para direcionar o ar, ou seja, toda a parte de ar aqui de aerodinâmica dele é muito trabalhada. Na lateral a gente tem a porta em fibra de carbono reforçada com plástico, ou seja, uma porta já de fibra de carbono. A Porsche fez um trabalho bem intenso aqui para reduzir peso nesse carro e possibilitou esse recorte aqui que também ajuda a direcionar o ar e a abaixar a turbulência aerodinâmica que seria resultado pelo vento vindo dali e também na lateral. Então cada peça que está nesse carro não é puramente estética, você não tem esses flaps aerodinâmicos aqui só para parecer um carro mais rápido ou para parecer um carro de corrida. Muito pelo contrário, é função sobre forma em todos os quesitos. É um carro pensado para você grudar pra caramba no chão. O paralama traseiro alargado veio do 911 Turbo S e você tem essas entradas de ar aqui para resfriar o motor 6 cilindros. Mas o negócio mais insano e mais legal desse carro tá aqui no aerofólio. Essa asa traseira é 40% maior do que da geração anterior, toda feita em fibra de carbono, pode ajustar a inclinação aqui da asa em até 35 graus, aliás 34 graus, porque é 0,35 segundos para ajustar isso aqui. Vocês estão entendendo o trabalho de aerodinâmica que a Porsche fez nesse carro? Esse carro chega a ter 800 kg de pressão aerodinâmica em velocidades altas para fazer com que ele grude no chão. E o mais interessante é que essa asa tem basicamente 2 modos. Um modo em que ela permite uma maior passagem de ar para você ganhar mais velocidade e um outro que joga mais pressão aerodinâmica, fazendo o carro grudar mais no chão, melhorando tanto a sua estabilidade em curvas quanto também ajudando na hora das frenagens. Aqui na traseira a gente ainda tem esse segundo aerofólio aqui, mais o detalhinho aqui do brake light típico do 911. Lanternas integradas, mas lanternas totalmente transparentes, diferente das outras versões que ainda tem o friso vermelho. E o para-choque totalmente modificado com um desenho mais bonito e esse mesmo recorte aerodinâmico aqui, ó, tá vendo que passa a mão? Para passagem de ar e também aqui embaixo esse extrator de ar que, diferentemente de 90% dos carros que tem extrator de ar por aí, não é falso. Isso aqui ajuda também a melhorar o downforce em cerca de 10%. Temos saída dupla de escape, saída de verdade, que faz um barulhão muito bonito. E toda a parte inferior da carroceria do GT3 RS é totalmente plana para ajudar também na aerodinâmica. Vocês estão entendendo o nível de insanidade que esse carro chega em pensamento sobre ar? Por isso a grande questão do Porsche 911 GT3 RS não é potência esdrúxula, são 525 cavalos e 47,4 kg de torque. Não é um motor extremamente potente, não é um torque gigantesco, mas é um carro pensado para ser bem leve, um carro para ser rápido por causa da aerodinâmica. Isso é sensacional. E a Porsche tentou economizar cada grama possível nesse carro. Por isso que teto de fibra de carbono, asa em fibra de carbono, diversas peças em fibra de carbono, até a transmissão automatizada de dupla embreagem passou por uma dieta. Ao invés de ter 8 marchas, ela tem 7 e economizou um total de 20 quilos. Então assim, tiramos uma marcha para deixar o carro mais leve ainda. Essa foi a ideia da Porsche. Até assim, logotipos, o GT3 RS aqui é um adesivo. O logo da Porsche lá na dianteira é um adesivo. Tudo para economizar algumas gramas. E também tem algumas economias de peso lá no interior, que continua luxuoso, como você espera, obviamente, de um Porsche.
Aqui o interior do GT3 RS tem alguns toques de modelo de competição, mas mantém a sofisticação típica de um Porsche. Você começa com os materiais, como a alcântara aqui no volante, em toda a parte superior do painel, que continua macia. Mesmo tentando economizar um pouco de peso, a Porsche manteve esse acabamento que nesse carro é um espetáculo. Até aqui a tampa do porta-luvas era revestida nesse material macio, que é a alcântara aqui, que eu particularmente não gosto muito. Eu acho que ela fica com uma cara de esquisita depois de um tempo, parece que dá uma estragada aqui no volante, principalmente. Não curto, prefiro cor, mas combina com um carro de competição, é bonito. Na porta você tem couro também, com a parte aqui inferior, couro perfurado em vermelho, e a maçaneta é uma cordinha, também para ajudar a economizar peso e também trazer essa aura de competição para o carro. A manopla de câmbio também tem um desenho diferenciado, o botão para você trocar a marcha aqui em cima, para liberar a troca de marcha. Fibra de carbono aqui em detalhes, em tudo quanto é canto, e até o banco ele tem a construção dele feita em fibra de carbono para você economizar bastante peso. Com aqui umas partes em couro, óbvio, porque é preciso ser confortável, mas o encosto dele é fixo, então você não consegue regular o encosto para ficar mais deitado ou mais ereto, dependendo da sua posição. Essa é a posição já para corrida, então já está vestindo da maneira correta. O teto também é revestido em alcântara preta e no lugar do banco de trás você tem uma gaiola de proteção, que dependendo do que você quiser pode ser de aço ou de fibra de carbono. Nesse caso é com fibra de carbono por causa do pacote que eu não sei falar em alemão, mas o nome vai estar aparecendo na tela porque eu não vou gastar o meu alemão que eu não tenho com vocês agora. Mas tem um ponto aqui nesse carro que é muito interessante e que diferencia o GT3 RS de todos os outros Porsche. São esses 4 botões aqui no volante. Parece coisa demais, mas não é simples. Mas na prática eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Primeiro botão da esquerda aqui você vai controlar a firmeza da suspensão, então você pode ter uma suspensão mais firme ou mais soft, e você controla aqui também a resposta dos amortecedores, girando esse botão e abrindo o menu no painel para depois controlar pelos outros botões. Dá para controlar também o controle de tração e estabilidade, o modo que você quer colocar. Controla também aqui no botão do lado esquerdo o bloqueio de diferencial, como que você quer que ele atue, e também o botão aqui para troca de modo de condução, inclusive com o Sport Response típico da Porsche, que você clica aqui e ele deixa o carro um tanto quanto mais endiabrado por um tempo. Então esses 4 botões é o que faz total a diferença do 911 GT3 RS para o GT3 normal. Esses botões mudam todo o jogo. Como todos os 911, você ainda tem os comandos do ar-condicionado aqui em cima, mais alguns comandos físicos, como de volume e também para controlar coisas da central multimídia. Central multimídia típica também da Porsche, ótima de mexer, fácil de mexer, com Android Auto e Apple CarPlay. Antigamente não tinha Android Auto, agora passou a ter também. E você também tem alguns botões aqui como para regular a firmeza de suspensão, também mais um ajuste de suspensão, e aqui para levantar a frente para não raspar em entradas de garagem ou em valetas, porque esse carro é bem baixo. Mas não adianta nada falar de todos esses botões e de todos esses elementos visuais que tem aqui dentro, de ter esse excesso até de fibra de carbono, sem saber para que isso serve na prática. Então bora colocar o GT3 RS na pista para dar uma volta e sentir tudo que esse carro aqui é capaz de fazer. Eu já vou dar um spoiler logo de cara. Esse carro é... Vamos pra pista. Já tô na pista com o GT3 RS, olha o ronco desses 6 cilindros. 525 cavalos, mas a grande questão desse carro não é toda a potência, mas sim o trabalho de aerodinâmica que a Porsche fez nesse carro. Olha o ronco disso, acho que vocês mal devem estar conseguindo me escutar. Mas esse carro chega até 800 kg de downforce e o jeito que isso aqui gruda na curva. Isso porque agora eu tô no modo normal, ou seja, não tem tanto downforce assim. As asas dele estão mais direcionadas para que você tenha um maior fluxo aerodinâmico, desenvolva mais velocidade em reta. É aquele tipo de carro que mexe com as suas vísceras de maneira muito... maneira que você perde até um pouco o foco nas palavras, porque o que você pensa em fazer ele já está fazendo um segundo antes. É como se sua bunda criasse raiz com o banco e tivesse uma conexão cerebral com o carro, que ele consegue entender exatamente tudo que você precisa e quer fazer sem a menor surpresa. E olha esse ronco.
a gente tá num ritmo um pouco mais de boa pra poder sentir o carro e poder falar as coisas aqui. Mas é impressionante a neutralidade com que ele desce. Você sente, beleza, a traseira é um pouco mais feliz, é um pouco mais alegre. Você espera de um carro que tem boa parte do seu peso concentrado na traseira. Mas o tanto que essa asa joga de downforce nele, segura ele no chão, é embasbacante, é embasbacante. São milhões de horas de túnel de vento, milhões de horas de termos técnicos. Pra poder fazer isso, uma curva sorrindo. Ridículo, ridículo que esse carro vai jogar. Desafiante o que ele faz com as leis da gravidade, de pegar e falar assim, então, tem um motor traseiro, vou fazer uma curva aqui com tudo e você vai conseguir. Essa conexão homem-máquina que existe com 911 GT3 RS chega à beira de ser algo inexplicável, mas daqui a pouco eu vou dar uma voltinha. Mas eu ainda vou dar uma volta pé embaixo para sentir a fundo como que é dirigir esse esportivo alemão. Agora a gente vai fazer mais uma volta pro GT3 RS, só que mudando alguns setups de suspensão, porque você pode fazer tudo isso aqui através dos botões no volante. Agora a gente está no setup mais macio de suspensão, então já vai dar para sentir uma boa diferença em relação à dinâmica do carro. Então, vamos ver agora. Você regula através dos botões do volante, que já foi acertado antes, porque na hora que você está na pista não é para fazer isso. Aí você sente a carroceria jogando um pouco mais pro lado, tendo um pouco mais de inclinação, dá para sentir bem aqui, principalmente no comum, que seria um setup mais pensado para chuva, então um pouco mais conforto também nos momentos que você precisa. Nesse momento a gente tem aquela certa aerodinâmica dele, mas voltado para ter o downforce, para ter todos esses 800 kg de downforce. E a curva do jeito que ele fez ali atrás foi bizarra, bizarra, bizarra. O metal um pouco mais fechado. Ele gruda. Eu andei um pouco antes desse aqui no GT3 normal e ele não faz essa curva rápida desse jeito. A traseira dá uma sambada nesse aqui, ele gruda no asfalto de um jeito. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá Vai, vai, vai. Agora na reta você precisa manter ele com os flaps aerodinâmicos mais voltados para ganho de velocidade e depois usar ele como auxílio na frenagem. Só que agora a suspensão está bem mais dura. Então assim, se eu atropelar uma formiga, eu vou sentir. Você sente esse bouncing de suspensão, ele dando umas quicadas mais fortes, o carro bem mais duro. Só que em compensação, mal sente ele jogando pro lado aí, virou um carro de pista, completamente de pista. Mas na reta é bizarro o que acontece na hora que você pisa mais forte, que ele vai embora, principalmente por conta dessas questões aerodinâmicas dele, porque muda o formato da asa traseira, o formato do flap dianteiro, então você tem um carro que realmente ele vai estar ali engolindo o ar e jogando o ar para onde ele precisa ir, para ganhar mais velocidade. É pornograficamente rápido esse carro, mesmo nas curvas. Nesse momento, o Porsche 911 GT3 RS é o jeito mais próximo que você tem de ter um Porsche de pista na rua. Esse carro é extremamente maleável em questões de eletrônica. Você pode modificar a suspensão, modificar o comportamento eletrônico dele só virando manetes no volante.
Isso é insano. Você pode trabalhar com o vento ao seu favor ou contra você, dependendo do jeito que você quiser, apertando botões. É um carro que pode ser usado no dia a dia como todo 911, mas na hora que você colocar na pista e quiser andar que nem um blá 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 das ideias, você vai conseguir, porque esse carro ele mexe com o seu coração, com esse ronco desse motor 6 cilindros maravilhoso, e mexe com os seus sentidos, que imaginam que ele não será capaz de fazer curvas da maneira bizarra como esse carro faz. E ele realmente anda muito. Não é potência demais, existem 911 mais potentes que esse daqui, muito mais potentes, mas eles não fazem voltas em Nürburgring tão rápido quanto o GT3 RS. Tudo por conta de quem? A aerodinâmica. O vento, às vezes, pode soprar a seu favor. E no caso desse carro, sopra mesmo, viu? Porque, incrível, só custa cifras milionárias de fato. Curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizar todos os dias com as principais notícias do setor automotivo e também já tem as primeiras impressões em texto do 911 GT3 RS lá. Até a próxima!